devemos compreender a sua vontade diariamente para a nossa vida. Por exemplo, nesse ponto aqui que o Manjel me tocou e que o Mano Enoque também tocou há pouco, é um ponto que nós deveríamos tentar refletir muito, porque também torna-se um empecilho atualmente na mente de muitas pessoas quando querem avançar com a questão da educação. Se os irmãos notarem no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando o povo de Israel estava em apostasia, Josué disse assim, no versículo 15: se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses em que vossos pais serviam, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nos serviremos ao Senhor. E os irmãos vão notar que Josué exaltou a instituição da família como a base sobre a qual ele deveria tentar preservar a santidade do Senhor. Quer dizer, por mais que toda a nação andasse no caminho da apostasia, mas eu, colocando-se como professor, o sacerdote da sua casa, eu e a minha casa serviremos ao quem? Ao Senhor. E a escola, desde o primeiro momento em que a educação começou a avançar, sempre foi seguindo nesse caminho. Os irmãos se notarem no céu, no livro de 1 de João 5, versículo 7, diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quer dizer que Deus é o professor. E o livro de Mateus apresenta que os anjos estão face a face diante de Deus. Isso apresenta que Deus é o professor, mas os anjos estão diariamente aprendendo diante de Deus como professor. É uma família. E a primeira escola celestial foi dirigida nesse mesmo plano. Quando existiu o pecado, a multiplicação do pecado, Deus procurou de muitas formas tentar preservar a família celestial para que a apostasia não se estendesse dessa tal forma. A mesma coisa Deus também fez no Éden. Quando ele avançou com o plano da criação da humanidade, ele procurou ilustrar os seus princípios educacionais dentro da instituição no Éden. E ele no Éden tem uma nota no livro Educação, que é uma nota muito importante, no último capítulo, no último parágrafo do capítulo que fala sobre a história do Éden, diz que o jardim do Éden era uma representação do que Deus desejava que se tornasse a terra toda. E a pergunta que nós deveríamos colocar é como é que era o jardim do Éden. Ali diz que o jardim do Éden, Deus estabeleceu uma escola no princípio, Deus era o professor, os pais da família humana, os alunos. E Deus queria que toda a raça humana fosse assim, porque aqui diz que ele desejava que se tornasse a terra toda, e era seu intuito que, à medida que a família humana se tornasse mais numerosa, estabelecessem outros lares e escolas. Quer dizer que assim que existisse mais lares, também deveria existir uma nova escola. Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Só que essa multiplicação da raça humana também deveria ser automaticamente a multiplicação de uma escola. Até tem uma nota dele no que diz que em cada sítio onde existe um adventista deve se levantar também uma escola, uma igreja. E esse era já o plano de Deus desde o princípio, que nunca deveria existir mais seres humanos, a menos que também se apostasse na multiplicação de escolas, porque o plano do levantamento de instituições escolares através de famílias é a forma através da qual Deus poderia conservar os seus oráculos sagrados de todas as formas. E Satanás ele foi trabalhando de muitas formas para tentar destruir esse plano do Senhor. E ele teve sucesso muitas das vezes destruindo o plano de Deus nesse ponto ali. Mas o ponto em que eu mesmo estava tentando procurar me prender aqui é que o jardim do Éden foi colocado como modelo. E era plano de Deus que, assim que a raça humana se multiplicasse, existissem outros lares e escolas. Quer dizer que nunca devemos pensar levantar um lar sem pensar avançar também com a obra educacional. Porque a outra parte da nota diz que desta maneira, só assim com esta maneira, com o correr do tempo, a terra toda seria ocupada com lares e escolas em que a palavra e obra de Deus serão estudadas, e onde os estudantes mais e mais ficariam em condições de refletir pelos séculos sem fim a luz do conhecimento de sua glória. Quer dizer que
Deus seria completamente conhecido. Se cada pessoa que quiser formar um lar também pensasse na obra educacional, o nome de Deus seria completamente conhecido, todos os filhos seriam missionários e a obra de Deus rapidamente terminaria. É a mensagem do terceiro dia, né? Verdadeiramente. A conciliação dos pais e dos filhos. Sim. Exatamente. Mais comentários? Há uma pergunta agora que surgiu. Sim, eu também quero dar o meu contributo na lição. Realmente foi uma bênção, está sendo uma bênção desde que nós começamos, tanto com a nossa prima quanto com a nossa o estudo do livro do assunto da educação. Estamos não só a reter conhecimentos novos, juntando alguns pontos marcantes, e eu queria trazer aqui uma reflexão daquilo que foram os estudos dos 2 últimos sábados, não é? A posição do povo de Israel, o exemplo que nos foi deixado e a posição que como Israel moderno devemos tomar hoje. Se nós vermos, sempre foi a vontade de Deus habitar no meio do seu povo. E a ordem de Deus contrária a esta foi que o povo de Israel não poderia ter habitando no meio dele as nações pagãs, certo? Deus ordenou ao povo de Israel, isso no livro de Êxodo capítulos 34, a partir do capítulo 23, o capítulo 34 também, que as nações pagãs ao redor de Israel deveriam ser expulsas e que eles não poderiam habitar no meio do povo de Israel. Por que razão? No capítulo 34, versículos 15, começando do versos 12, diz a palavra do Senhor: toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes da terra para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Ou seja, as nações, se tivessem no meio do povo de Israel, poderiam ser o quê? Laço, não é? E onde é que estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? Estava no meio. E Satanás usou-se da árvore, não que as pessoas eram mal por si só, em conviver com o povo de Israel. Assim como a árvore por si só não tinha nada, né? O Espírito de você diz que o comer da árvore não produzia coisa alguma, mas é a desobediência à ordem de Deus que constituía a transgressão. Então, o povo no meio seria laço para o povo de Israel. E o que poderia fazer? E assim, uma ligação típica, não é? O verso 15 nos diz: para que não faças pacto com os habitantes da terra e eles não se prostituam após os teus deuses e façam sacrifício aos seus deuses e te convidem e tu comas do seu sacrifício. Aqui vem agora o elemento comer, né? Primeiro, a árvore no meio do jardim, o povo de Israel não poderia ter no meio dele o povo das nações pagãs, para que eles não façam o quê? Não pudessem levá-los a adorar os seus deuses e pudessem comer do sacrifício aos seus deuses. Adão e Eva comeu e sacrificou a Satanás. Assim, o povo ao redor de Israel poderiam levar também o povo de Israel a comer e a sacrificar aos seus deuses. Então, uma aplicação prática e para nós hoje muito direita é que nós ignoramos essa instrução de estar no meio do povo das nações pagãs que não comungam a mesma fé adventista do sétimo dia. O que acontece? Nós praticamos dos mesmos feitos, cantamos as mesmas músicas, comemos a mesma comida, os nossos filhos estão a estudar nas mesmas escolas. E agora, essa mensagem de separar-se das nações pagãs, dos ritos pagãos e da educação pagã e não comermos dos sacrifícios aos seus deuses, olhem só, é interessante que o texto diz
para não comermos do sacrifício dos seus deuses. E essa mensagem é uma mensagem, irmãos, que inevitavelmente trará sacudidura no povo de Deus. Por quê? Quando o orador fez menção ao livro de Mateus, João capítulo 6, que é na verdade o único alimento que devemos comer e não participarmos do sacrifício do alimento dos outros deuses, o texto nos diz que quando Jesus, nosso Senhor, mostrou o alimento que deveríamos comer, em João capítulo 6, versos 35 adiante, aí houve uma reação, sim ou não? Qual é a reação? O que aconteceu? Os seguidores de Jesus ficaram tristes e disseram: olha, isso aqui é um sermão que é duro. Duro esse sermão. Nós queremos sim comer da árvore das outras nações e só comer de ti, a fonte. Nós vimos na palestra que a árvore no meio do jardim, a árvore da vida, era um símbolo de quem? De Jesus. E é dessa árvore que nós devemos comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não devemos comer. Aquilo foi o que? Duro. E provocou sacudidura. E isso que estamos a ver hoje. Essa mensagem da verdadeira educação é meio dura. Nós só devemos comer dessa fonte. E ela vai provocar sacudidura. E o que acontece? No livro Grande Conflito, capítulo 36, a mensageira do Senhor diz que a semelhança, ela diz que hoje é muito fácil fazer ídolos, assim como foi nos dias de Elias. E quais são os ídolos que ela menciona? Ela diz os ídolos da moda, da TV, e os ídolos, não é, da educação e das falsas chamadas ensino superior. Então são os ídolos que hoje as pessoas estão a comer. E olhem só o que ela diz aqui no livro Spalt Magen, volume 1. Esse livro do Mano Enoch, não consegui achar a página, mas eu busquei. Spalt Magen, ela diz o seguinte: é através da colheita e do consumo de frutos venenosos, através das complexidades de nomes que o povo comum não entende, que milhares e dezenas de milhares de vidas são perdidas. Este grande conhecimento, considerado tão maravilhoso pelo homem, Deus não quis que o homem possuísse. Aqui ela está a falar, não é, da educação, e está a falar também da falsa ciência, do falso sistema de saúde. Esse falso conhecimento Deus não quis que o homem possuísse. E ela diz: eles estão usando as produções venenosas que o próprio Satanás plantou para tomar o lugar da árvore da vida, cujas folhas são para as curas das nações. Então, hoje o que está acontecendo? Através do falso sistema de educação e do falso sistema de saúde, as pessoas estão a consumir o conhecimento que Deus não queria que o povo conhecesse e que tem destruído a milhares de vidas. E esse conhecimento, ela diz que ela foi tirada da fonte venenosa que o próprio Satanás extraiu e está a dar às nações. Então, o que acontece? O que Deus quer para o seu povo? Não existe meio termo. É mesmo completa separação. Muitos de nós pensamos que a questão da educação é uma questão que não está ligada com a questão de salvação. No livro Educação, ela diz que educação e redenção são a mesma coisa. O objetivo da educação não é trazer de volta a imagem de Deus no homem. Então, se nessa luta para obtermos a imagem de Deus em nossa vida, nós deixamos de ouvir músicas mundanas, que são tiradas das fontes de Satanás, deixamos de vestir roupas mundanas, que são tiradas da fonte de Satanás, comidas que são tiradas da fonte de Satanás, de igual modo precisamos
deixar de parte a educação que provém das fontes de quem? De Satanás. Assim como a comida que veio da fonte pela qual Deus disse para não comer, e comeram, e entrou o pecado no mundo, e com aquela prática veio a dessemelhança do homem com Deus, o mesmo vai acontecer a quem persistir em buscar a educação das fontes que Deus está a proibir, da falsa educação, do falso sistema de saúde. Então, como um povo, Deus nos chama a não nos misturar com as nações ao nosso redor. Isso em linhas práticas, hoje é o quê? Nossos filhos não devem estudar com os filhos dos pagãos na mesma escola. Teríamos nossas instituições e seríamos os professores dos nossos próprios filhos da nossa casa. E essa mensagem, assim como foi em João capítulo 6, vai ser mesmo dura para algumas pessoas. Duro será esse sermão. E muitos vão sair das nossas fileiras preferindo continuar, não é, a se alimentar das fontes que Deus está a proibir que o povo se alimente. E para terminar, fazendo uma aplicação geral daquilo que foi o nosso estudo, aqui no livro Spoke My Game, volume 1, o capítulo, a página 120, ela diz assim: este é o grande assunto que está à base de toda a verdadeira educação santificada. Falando de Cristo, Cristo deve ser tudo para nós. Quando isso é tornado o tema de nossa conversa, nenhuma conversação, nenhum ou inútil sairia de nossos lábios. Gracejos, piadas são ouvidos porque o templo da alma não é santificado mais profano. Deus o Pai deu o seu Filho unigênito ao mundo para que todos os que forem a Ele tenham a vida eterna. E Quando ali vem o príncipe, né, deste mundo, João 14, versículo 30, e nada tem em mim. É muito bom, quando Jesus chegou na fase final do seu ministério, ele não tinha mesmo nada de quem? Do maligno. E a senhora vai ter dar caso que essa deve ser a condição de todos aqueles que deverão subsistir diante da crise que está. A condição do povo de Deus deve ser esta: ali vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. E é bom compreendermos aquilo que Maria compreendeu, pois que no seu colo o seu filho foi quê? Foi educado ao seu colo. E quando na sua vida adulta ou como jovem, ele não aconselhou, mas desaconselhou os seus a buscarem a educação, né, que o mundo tinha em tal alta conta, mas os conduziu a uma educação originariamente a palavra de quem? A palavra de Deus. Isso é o que fez com que os discípulos pudessem ser tão poderosos e valentes, instruídos em toda boa e perfeita obra conforme nós conhecemos. E esse legado é hoje comunicado a todos nós, pois que Deuteronômio 6,6 diz que essa palavra deve estar no teu quem? No teu coração, como o Pai estava no coração de Maria e de José, e inculca, né? Imprime nos teus quem? Nos teus filhos. Aquela palavra intimar ou inculcar é como se fosse mesmo gravar, imprimir uma marca, um selo que deve estar na mente dos nossos filhos. Mas antes, porém, de ela estar lá na mente dos nossos filhos, não deve estar aonde? De quem? Dos pais. Porque o texto diz que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração como pai e ensinarás aos teus quem? Aos teus filhos. Delas falarás andando, sentando, levantando, deitando. Ou então, em todo momento, os nossos filhos devem ser educados nos princípios da verdadeira quem? Da verdadeira educação. E esta crise que vai se aproximando familiar, vocês lembram no contexto de Israel, quando estavam prestes a entrar em Canaã,
o príncipe deste mundo apareceu e insinuou, por exemplo, um homem que se chama Acã, a estender mão, a capa e ao ouro de quem? Ao ouro de Babilônia. A orientação do Senhor é que nunca deveriam mexer nessas coisas que são amaldiçoadas. Ele pegou na capa e no ouro de Babilônia. Ele foi levado ao vale de Acor, que Joel, Joel, ele apresenta que será a porta de esperança para vós. Então, todas as pessoas que estiverem lançando mão em tudo aquilo que é mais para o temporal e não terem a preocupação com o espiritual, até porque o Senhor fez essa ligação, o espiritual também nos dá a providência temporal. Eu na apresentação passada fiz caso de apresentar que educação tem que ver também com quem nós com quem nós adoramos, querendo ou não, mas a educação tem que ver com quem nós adoramos. O Deus Criador dos céus e da terra, na sua providência, Ele deu tudo necessário para o bem-estar, tanto neste mundo, assim como no quem? Assim como no mundo por vir. Dali que não temos excusa nenhuma para nos desviarmos daquilo que é a educação que Ele tem procurado conceder a todos aqueles que um dia querem morar lá na Canaã Celestial. O meu maior desejo, o meu voto, é que como jovens que temos militado, procurado exaltar a questão da verdadeira educação, possamos nós mesmos, em primeiro lugar, ser habilitados e treinados em toda a boa obra. Para que possamos ser úteis em auxiliar aqueles que são fracos. Porque, irmãos, é uma guerra mesmo difícil. É difícil tomar uma decisão conforme essa que o Senhor nos está pedindo. Mas nós precisamos avançar pela fé. E aqueles que já deram um passo pela fé precisam habilitar-se em toda a boa obra, de modos a não existirem frustrados desnecessariamente neste campo do grande conflito, onde a maioria já vive sem esperança, sem Deus e sem vida sem vida futura, a vida eterna que o Senhor tem preparado para conceder a cada um de nós. E para aqueles que são pais, vão ser pais. Então, acima de tudo, devemos gravar no nosso coração as orientações do Senhor, de modo a que, com fiéis instruções, possamos comunicar aos nossos filhos. O alto clamor será dado, né? Não porque os homens foram instruídos nas grandes instituições, mas porque, bebendo por meio do Espírito Santo, eles foram transformados. E isso é que vai fazer com que a terra encha com a glória do conhecimento da salvação. A verdadeira educação, no final de tudo, vai triunfar. A árvore da vida vai triunfar. Porque em Apocalipse 22 nós lemos que apenas existe uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal já não está lá, denotando que o falso conhecimento já não estará presente naquela nova terra, novo céu, a nova terra que o Senhor há de trazer para todos aqueles que o amam. Que o Senhor abençoe-nos grandemente, que possamos tomar decisões sérias para a eternidade. Amém.